Saudamos a todos com a paz do Senhor, com muita alegria que nós damos continuidade e sequência aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando Escola Bíblica Dominical. Na lição de número 7, estudaremos o ministério da igreja. Nós temos as mãos humanas, mostrando que o trabalho da igreja ela é feita com as mãos, partindo do coração. Veja aí o nosso textuário, Efésios 4 e 11. O Senhor Jesus deu dons aos homens, uns para apóstolos, presta atenção, a palavra uns. Então, a igreja, alguns serão apóstolos. Olha aqui, uma mão, certo? E nós temos o apóstolo como esse principal dedo da mão. Esse dedo abarca esse e esse. Quando eu fecho a mão, o apóstolo, ele abarca os outros 4 dedos. Isto mostra que o apóstolo é a missão nobre da igreja. Por isso que começa apóstolo no topo. Em primeiro, Deus colocou apóstolo. Aí segundo, profeta. Terceiro, evangelista. Quarto, pastor. Quinto, mestre. Ok? Por isso que o apóstolo, ele abarca essas funções aqui, ó. Ele pode ser um mestre, um pastor, um evangelista ou um profeta. Além de ser um apóstolo. Ele abarca todas as outras funções. O Senhor deu uns para apóstolos e outro para profeta, outro para evangelista e outro para pastores e doutores. Ao todo são 5 ministérios. Então nós tipificamos aqui como os 5 dedos da mão. E a igreja, na sua tradição, ela utiliza apenas esse dedo. Ó, é como se a igreja andasse com uma perna só, um dedo só, certo? Por exemplo, pastor. A pessoa, ela é, na tradição da nossa igreja, ela é auxiliar, cooperador. Depois é diácono, aí vai subindo degrau. Depois presbítero, evangelista, que é o pastor auxiliar. E por fim, pastor. Então, a finalidade da nossa denominação é chegar a ser pastor. E cadê o mestre? Cadê o evangelista? Cadê o profeta? E cadê o apóstolo? A lição de hoje vai estudar exatamente o ministério da igreja. Veja a verdade prática. Os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade dos seus membros. Então há um conjunto de ministério. Deus deu dons aos homens. Então há uma diversidade de dons, uma pluralidade no ministério. Veja para que serve: edificar a igreja e promover a maturidade dos seus membros. A igreja não pode andar só com uma perna, porque essa perna só, vocês vão observar que a igreja está edificada só, por exemplo, no pastor. Enquanto os outros 4 ministérios precisa estar unido ao pastor. E o pastor unido aos 4 ministérios. Nós não podemos mutilar a mão, arrancando 4 dedos e ficando apenas com um. Porque os ministérios é bíblico. Efésios 4 e 11. O Senhor mesmo deu. Então a igreja, desde o início, tem apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, para o aperfeiçoamento do santo. Agora, não é título, é uma função dada ao ministro da casa de Deus. A leitura bíblica está em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16. Agora veja aí a nossa parte, certo? Do tópico 2, nós vamos estudar toda ela, certo? A primeira parte e depois a segunda parte no WhatsApp. Veja aí a segunda parte, melhor, o segundo tópico, a estrutura ministerial
do Novo Testamento. Ok? Agora, observa-se nessa parte final do tópico 2, quando fala pastores e mestres. Veja aí no finalzinho o que diz. Ó, em Atos capítulo 14, versículo 23, o termo é usado para referir a anciãos, que preside a igreja. Aqui está falando dos presbíteros, certo? Vamos aqui olhar com calma. Vamos lá? Essa parte aí, onde fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23, que fala dos presbíteros. O termo é usado para referir a anciãos, que preside as igrejas. Esse mesmo sentido é usado por Lucas em Atos 20 e 17, quando Paulo se encontra com os presbíteros de Éfeso. Dessa forma, o presbítero era alguém que, número 1, supervisionava, 2, presidia, ou 3, exercia alguma função pastoral. Então, observa-se, ok? Vamos lá? Ó, a lição diz que o presbítero poderia ser qualquer um desses 5 ministérios. Poderia ser um mestre, poderia ser um pastor, um evangelista, profeta ou um apóstolo. Porque esses ministérios são dados para presidir. É o que está escrito aqui. Esses 5 ministérios são dados para supervisionar e para ter também a função pastoral. Ok? Só que Efésios capítulo 4, versículo 11, detalha a função de mestre, de evangelista, de pastor, de profeta e de apóstolo. Então, esses ministérios são para o aperfeiçoamento dos santos. Agora vamos para o nosso comentário, a partir de agora, o que diz Efésios capítulo 4, versículo 11 do nosso texto áureo, texto de ouro. Ok? Logo na capa, melhor dizendo, no primeiro desenho das mãos, nós vemos Deus, ilustra Deus fazendo, através da igreja, com as mãos, mas segundo o seu coração. Porque a igreja não pode ser só utilizar do amor vertical, horizontal. A igreja precisa amar a Deus sobre todas as coisas. E esse amor a Deus sobre todas as coisas engloba também o seu semelhante. Então, no vertical amamos a Deus, no horizontal amamos o próximo. E essas mãos faz com que, juntos, veja, na parte do ministério, venha edificar o corpo de Cristo para ter a mesma estatura do corpo de Cristo, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Então, temos a fé como dom e a fé como fruto. E todas as duas precisam andar junto. Fruto do Espírito e dom do Espírito Santo. O textuário falando de Efésios 4 e 11, dos 5 ministérios, são elementos vitais para o bom funcionamento da igreja nos dias de hoje. Se a igreja tiver só o pastor, ou só o mestre, ou só o apóstolo, um dos 5, isso vai causar um problema lá na frente, porque esse pastor, em vez dele atribuir essa função, conforme diz a Bíblia, a outros ministérios, ele vai ser um empresário. Não é isso que acontece? De casas, de carros, enfim. A igreja precisa ter um patrimônio espiritual e físico. A igreja não é só templos, a igreja também são pessoas. E quando diz que nós devemos ajudar na contribuição, é para englobar toda a situação da igreja, não só espiritual, mas também financeira. Então, observe o seguinte: os 5 ministérios são os elementos vitais da missão da igreja na terra, que funciona em um ministério plural com um objetivo singular,
atingir a maturidade do corpo. Então, a edificação do corpo de Cristo, ela é singular através da pluralidade dos 5 ministérios. O apóstolo, ele vem primeiro porque ele é o único capaz de realizar todas as demais funções da mão. Por isso que ele vem primeiro. Porque ele tem capacidade de atuar em todas as outras áreas. Primeiramente, Deus colocou o apóstolo. Ok? Quem quiser atrever-se a se autodenominar o AP, o apóstolo, ele deve mostrar os sinais do seu ministério. Ok? Então, veja que o pastor, ele trabalha em igreja já estabelecida pelo apóstolo. Então, o apóstolo, na atualidade, na nossa igreja, na nossa denominação, é o missionário. Entendeu aí? É ele que estabelece igreja para que os pastores atuem já em igrejas estabelecidas. O missionário vai lá, ganha almas, então estabelece igreja e coloca-se um pastor para cuidar daquela igreja estabelecida. Aí nós temos uma organização em funcionamento, de um verdadeiro organismo. Então, o mestre, ele faz discípulos. Nós estamos estudando os 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Agora, observa-se que o mestre, ele faz discípulos. O mestre, ele instrui a igreja na palavra. O profeta, ele tem direcionamento e conselho profético, segundo o que é confirmado pela palavra, sempre pela palavra. Por isso que esses que autodenominam apóstolo, que não tem confirmação pela palavra, é só título. Título sem função. Ele se autodenomina, que nem título a Bíblia diz que é. Veja que o profeta não usa de adivinhação, mas ele, cheio do Espírito Santo, ele exorta, edifica, ele consola. Ok? O trabalho dos evangelistas é atuar com milagres, prodígios, sinais, com curas. Esse é o trabalho dos evangelistas. Não são os evangelistas que vão na frente. Certo? O que vai na frente é a fama do evangelista. Jesus nunca ia com a fama. Era a fama que ia na frente e percorria por toda a cidade. Jesus só ia depois. E a cura, que é exatamente o resultado do dom de Deus que há no evangelista, e esses sinais seguirão os que creem em meu nome. Então, esta passagem bíblica fala que os sinais seguirão. Então, o evangelista, ele atua com milagres, prodígios e sinais, com curas, que o seguem. Olha aí, que o seguem. Não é título, é uma função de liderança. Interessante, né? Hoje as pessoas colocam o título, que não é título, e colocam o nome. Biblicamente, tem que colocar um nome, depois a função na frente. Nem título é. Fosse título, vinha de primeiro. Por exemplo, um doutor em medicina, ele é o doutor fulano de tal, porque é o título. Mas como a Bíblia não chama o apóstolo de título, não é o apóstolo Paulo. É Paulo apóstolo. Olha, diferente. Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo. É só ler a Bíblia. Os ministros são dons pessoais dados à igreja. São cooperadores de Deus na construção do edifício de Deus, a igreja. Então a igreja
trabalha juntos, unidos, pois todos completam um ao outro. São 5 dedos. Todos se completam. É uma única mão. Uma unidade numa pluralidade. Então, tipologicamente, assim, nós temos os ministérios trabalhando em conjunto. Aí nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando também em conjunto na obra da criação. Isso é uma tipologia. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo na obra da criação de todas as coisas, inclusive na formação do homem criado à imagem e sua semelhança. Aí nós temos os 5 ministérios atuando nesta unidade. O apóstolo, ele lança os fundamentos. O profeta é o fiscal. O pastor é quem constrói sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. O evangelista enche a casa. O mestre ordena a casa, segundo a instrução do manual, a Bíblia, a palavra de Deus. Dentro dos modelos de revelação, quando a gente lê Hebreus capítulo 1, versículo 1, havendo Deus antigamente falado aos pais, olha quem primeiro Deus se revelou: aos pais, por meio dos profetas. Então Deus falou aos pais utilizando os profetas. Isso de diversas formas e de diversas maneiras, sempre mostrando Jesus. Na mensagem do Antigo Testamento, sempre mostrando Jesus, no Gênesis, no Êxodo, Jesus sempre nas Escrituras, porque Jesus falou que são elas que de mim testificam. Então a família também foi levantada, os pais, para receber a revelação divina. Hebreus 1:1. Depois os patriarcas, que são os pais de pais. Depois o sacerdócio. Olha Deus revelando através do sacerdócio. Em Gênesis 3:21, Deus imolou um animal, tirou a pele do animal e cobriu Adão e Eva. Então, um modelo sacerdotal já implantado em Gênesis 3:21 pelo próprio Deus. Aí temos o modelo do profeta, do juizado e o reino de reis. Que a gente temos o reinado de Israel e o de Judá. Então veja, tudo isso existe em toda a palavra de Deus. Entre esses termos, o mais difícil é o ministério profético. Quem é o profeta da sua igreja? Esse é o ministério mais difícil. Porque o sistema atual, na tradição da igreja, gira em torno de um homem chamado pastor. Um homem só. É o topo. Muito conhecido. Embora seja bíblico, mas não é só um, é 5 ministérios. Agora veja, a igreja não deve andar somente focado num único dedo das 5 mãos, ou da única mão. A igreja deve focar em Efésios 4:11, que esse ministério será, presta atenção, pela reforma que houve já, haverá uma nova reforma, porque haverá um grande avivamento da parte de Deus. E Deus vai fazer com que Efésios 4:11 funcione aqui na terra, mediante a sua igreja. Isso através de um grande avivamento do Espírito Santo. Quem é o dono da igreja? É o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é quem faz a obra. A obra de Atos dos Apóstolos é do Espírito Santo. E não se assuste quando a Bíblia for colocada em ação na sua igreja. Não se assuste. Porque a obra do Espírito Santo é fazer com que a palavra de Deus se cumpra. É que a água entre pelo verdadeiro cano e saia pela torneira. Que flua águas verdadeiras e limpas.
Amém? O pastor bíblico é o guia do rebanho espiritual. Isso implica em uma função e não em um título. Por exemplo, a pessoa diz assim, eu sou o pastor fulano de tal. Isso não seria uma soberba a pessoa dizer eu sou o pastor? Biblicamente seria eu sou fulano de tal, o pastor da igreja. Então, como, por exemplo, Paulo, irmão, é só olhar. Os apóstolos, eles dizem primeiro o nome dele e depois diz que é o apóstolo. Então temos que examinar o título e a função. Há pastores que não são pastores, porque não está na função. Eles não estão exercendo a função. Então fica só no nominal. O pastor bíblico é o guia do rebanho espiritual. Isso implica em uma função e não em um título. A palavra pastorear é igual a apacentar, dirigir, instruir, alimentar. Esse é um termo para pastor. Olha aqui. Vamos desenhar aqui? Vamos lá. Pronto, vamos lá. Pastor. Olha o R aqui. Quem é o pastor? É aquele que alimenta as ovelhas. Tem que ter pasto, meus irmãos. O pastor, olha o R aqui. Tire ele aqui e veja o pasto. Então esse R é muito importante no nome pastor. Porque quando eu vejo o nome pastor, eu vejo o pasto. Está aqui, P-A-S-T-O, pasto. Então o verdadeiro pastor é aquele que alimenta a sua igreja. Ele não fica se preocupando somente em fazer templos para tentar o seu nome ir ao topo dos pastores que já passaram anteriormente. Porque há uma luta, já é tradição, para ser reconhecido naquela cidade, tem que mostrar trabalho. E as almas, e as pessoas que são muito mais importantes do que o templo. O bem-estar espiritual, a palavra, a doutrina. Os apóstolos disseram, não é razoável que nós deixamos a palavra para servir às mesas. Então os apóstolos viam que a doutrina, o ensinamento, era muito mais importante do que o servir às mesas. Mas ele disse o seguinte, vamos escolher homens cheios do Espírito Santo, aí escolher os diáconos para servir no lugar dos apóstolos. Olha os 5 ministérios em ação, a parte que Deus deu à igreja. Esse modelo era congregacional, porque a igreja toda decidia os diáconos. Eles elegeram os diáconos perante a igreja. Mas quando veio a doutrina paulina, aí nós temos o bispo. Está entendendo aí? O episcopal. Importantíssimo. Aonde o bispo decidirá as questões, mediante os ministérios que estão ao seu lado, os 4. Olha o bispo, que é o líder dos 5 ministérios. A tradição cristã, voltando, o pastor, ele é para entregar o pasto, e verdes, não é pasto seco não, é pasto verdes. Então, observando aqui, veja, ele apacenta, dirige, instrui, alimenta. Esse é o pastor, que requer muita responsabilidade
E não é um título. Ele não se ensoberbece. Ele não se intitula. Entendeu? Eu sou pastor fulano. Ele é pastor na função. Alguém chama pastor, mas ele não se intitula. Na frase ele coloca o seu nome, fulano de tal, que serve ao Senhor naquela igreja como pastor. Glória a Deus. A tradição cristã criou um sistema ao redor da palavra pastor. Em Efésios também fala de mais 4 ministérios que foram dados para equipar os santos. Na atualidade, nosso ministério só vê e provê espaço para um só ministério, o de pastor. Nós não temos o apóstolo, né? Nós temos no lugar o missionário. Nós não temos o mestre, temos os professores da escola dominical, mas não como os 5 ministérios. Porque os 5 ministérios vão atuar junto. Veja o que eu vou falar. O sistema atual não provê espaço para os 4 ministérios, mas só para um ministério, o de pastor. Isso cria um problema, pois no final só tem os pastores. Se a igreja só tem um ministério, que é o de pastor, no final só tem pastores. Entendeu aí? Quer dizer, dos 5 ministérios só tem um. Quer dizer que o diácono almeja ser pastor. O presbítero almeja ser pastor. O auxiliar almeja ser pastor. Então, uma única perna, um único dedo da mão. E cadê os outros 4 de Efésios capítulo 4, versículo 11? Aí o que vai acontecer? Os mestres da atualidade, eles vão explicar por que isso acontece. Então, determinados mestres atuais ensinam que os apóstolos e os profetas deixaram de existir. Não tem mais, segundo essa corrente teológica de mestres, não tem mais apóstolo e nem tem mais profeta. Quer dizer, já arrancou 2 dedos, amputou 2 dedos. Agora, desenhe uma mão sem 2 dedos. Veja como é feio uma mão sem 2 dedos. Agora veja que eles disseram isso com base na morte do último apóstolo. Quer dizer que na atualidade, para muitos mestres teólogos, não existe mais os apóstolos nem os profetas. Outros dizem que a autoridade deles não existe mais. Outros dizem que pode haver apóstolos e profetas. Isso diversifica as opiniões entre os teólogos. Esse aqui já diz o seguinte: não, tem apóstolos e profetas, mas não pode ser chamado desta maneira. Outros dizem que, por causa do sistema financeiro da igreja, não é apropriado ter mais de um ministro, que é o pastor. Aí eles olham para o gasofilaço da igreja, ele olha para o sistema financeiro e diz o seguinte: não tem como ter espaço para outro ministro a não ser o pastor. Assim, a liderança acaba tornando-se, aquela única liderança acaba se tornando-se empresários. Porque só tem um ministro. Eles, além de ser pastor, são empresários, têm várias lojas, várias casas, pensando apenas em si mesmo. E isto é uma realidade nos dias atuais. Não tem como fugir. Está muito claro e patente aos nossos olhos. Não tem como desviar essa verdade. Isso acontece por falta do uso da pluralidade dos ministérios. Agora, se tivesse os 5 ministérios, meus irmãos, entendeu aí? Não haveria esse empresário de várias lojas e de várias casas, porque a igreja atuaria em 5 ministérios e não apenas em 1.
Então, que Deus deu à igreja 5 ministérios. Veja os nomes, eu vou sempre dizer. Textual. Olha os ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São 5 reconhecidos por Jesus. Ele mesmo deu à igreja. Então, o mandamento do Senhor é reconhecido pelos 5 ministérios. E estão debaixo da unção de Deus, atuando ao lado do seu líder principal, que é o bispo. Antes da vinda de Jesus para arrebatar o seu povo, o Espírito Santo da graça de Deus atuará de forma plena para um grande avivamento que precede o arrebatamento. E nesse avivamento, o Espírito Santo atuará de forma que a igreja cumpra Efésios 4 e 11, tirando toda a tradição e o Espírito tomando de conta como estava na igreja primitiva, de Atos dos Apóstolos. Paulo escreve uma lista em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. O apóstolo vem citado primeiro, depois o profeta, depois vem os mestres e em terceiro os evangelistas. Melhor, mais uma vez, o apóstolo primeiro, profeta em segundo, mestre em terceiro. Olha aqui, ó, o mestre já vem em terceiro. E em quarto vem os evangelistas, que o texto revela como operadores de milagre. Em quinto está o pastor, mencionado no texto como governos. É só ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Agora veja que não há uma hierarquia de título, porque Efésios 4 e 11 muda de 1 Coríntios 12 e 28. Então não é uma hierarquia, porque senão estaria, veja, iguais. Ok? Observa-se que esses dons dados à igreja juntos edificam o corpo de Cristo, que é a igreja. Que são dons de liderança e de serviço. Aí quando nós lemos Efésios 4 e 11, mostra que os 5 ministérios são compostos de pessoas que são dons de Deus, dado à igreja. Isto é o corpo, o organismo vivo. Não é dado a denominação, porque é do Espírito, é do organismo. Os dons ministeriais foram dados para dirigir o bom desempenho do corpo inteiro e para a obra do ministério. Para aperfeiçoamento dos santos, Deus deseja que a obra do ministério seja feita com preparo, instrução, dedicação. Não deve ser feito por qualquer maneira. A edificação do organismo de Cristo era mais importante que a edificação de templos. Há alguns líderes que creem que construindo templos autenticam seu ministério. Por isso investe muito em seus templos luxuosos e esquece do povo que precisa da doutrina e do conhecimento promovido pelos 5 ministérios. Muito forte isso aqui. No tópico de número 1, nós vamos estudar o ministério sacerdotal de todo crente. Vamos estudar também no Novo Testamento, certo? A confirmação da doutrina do sacerdócio e também os tipos de culto do Antigo e do Novo Pacto. Deus se revelando em toda a Bíblia, ok? É muita coisa. Aí nós vamos ver tópico 2 e assim vamos estudar e ver também o ministério da mulher. É importante isso aqui. Existem presbíteros e presbíteras. Isso no texto grego. Ok? A nossa tradução chama de velha. Outras traduções chamam de anciã. Mas no grego está presbítera
no feminino e presbítero no plural. Quer dizer que tem o presbítero homem e a presbítera mulher. Vamos estudar nos textos bíblicos de Tito e de Timóteo e ver as recomendações para o homem e para a mulher. Ok? Nos nossos dicionários português não existe a palavra presbítera no feminino. Só existe o presbítero. Mas no dicionário inglês já tem, tem a palavra presbítera. Porque existe essa palavra no Novo Testamento. É só ler o grego que você encontra a palavra presbítera. Vamos continuar no nosso zap. 85 é o DDD 991 28 12 60. DDD 85 991 28 12 60. Entre em contato conosco, nós vamos enviar a segunda parte da aula, ok? Deus abençoe e Deus te guarde. Estamos estudando o nosso trimestre e enviaremos todas as aulas desse trimestre e teremos as aulas extras, particulares, no WhatsApp. Deus abençoe e a paz do Senhor até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.